Você não vai acreditar o quão fascinante e impressionante é o processo de fabricação de cabos de aço para pontes. Recentemente, tive a oportunidade de visitar uma dessas fábricas e foi uma verdadeira celebração da maestria da engenharia e da perfeição tecnológica. Imagine-se em uma enorme oficina, onde o ar está cheio de sons de metal, com bobinas gigantes de fio de aço, que, como serpentes gigantes, se desenrolam e se entrelaçam em cabos incrivelmente fortes, capazes de suportar o peso de pontes inteiras. Não são apenas fios, são verdadeiras artérias que contêm força e confiabilidade, sem as quais as estruturas modernas não poderiam existir. Tudo começa com a seleção da matéria-prima. Um fio de aço de alta qualidade, que deve ter uma resistência e flexibilidade excepcionais. Esses fios passam por um processo de trefilação a frio, onde barras de aço grossas são puxadas através de orifícios especiais, reduzindo gradualmente seu diâmetro até se tornarem fios finos, mas extremamente fortes. Este processo não apenas torna o fio mais fino, mas também melhora suas propriedades mecânicas, tornando-o resistente à ruptura e à fadiga. Imagine que cada metro deste fio pode suportar cargas enormes, mas ao mesmo tempo permanecer flexível e elástico. Depois que o fio está pronto, começa a parte mais interessante: a formação do cabo de aço. Dezenas, e às vezes centenas, desses fios são torcidos em uma perna, e depois entrelaçados em estruturas complexas que garantem a máxima resistência e durabilidade. Cada camada de fio tem sua finalidade. Os fios internos suportam a carga principal, enquanto os externos protegem contra o desgaste e a corrosão. Todo o processo se assemelha à criação de um tecido vivo, onde cada fio é uma veia individual, que juntas formam um todo forte e confiável. A precisão e o controle com que esses cabos são fabricados são especialmente impressionantes. Cada etapa é acompanhada por testes rigorosos. Verificam a resistência à ruptura, a resistência a dobras e a influência das condições climáticas. Os testes são realizados com equipamentos especiais que simulam as cargas que o cabo sofrerá durante sua operação na ponte. Somente após passarem todos os testes, os cabos recebem a luz verde para uso na construção. Outro momento fascinante é a aplicação de revestimentos protetores. Os cabos de aço são cobertos com camadas anticorrosivas especiais, que lhes permitem suportar anos de exposição à umidade, sal e raios ultravioleta. Isso é extremamente importante, pois as pontes muitas vezes estão em ambientes úmidos ou em locais com climas agressivos. Graças a esses revestimentos, os cabos não apenas mantêm sua resistência, mas também prolongam a vida útil da ponte, garantindo segurança e confiabilidade. Imagine a escala da produção. Fábricas que podem produzir milhares de toneladas de cabos de aço por ano, desenrolando e entrelaçando centenas de quilômetros de fio. Os fabricantes americanos, por exemplo, têm muitos anos de experiência e utilizam as tecnologias mais avançadas, o que lhes permite criar cabos para as pontes mais famosas do mundo. Sabe-se que a empresa American Bridge instalou centenas de milhares de quilômetros de cabos de aço para pontes suspensas. Um verdadeiro recorde que atesta a escala e a importância desta indústria. Outro ponto que me impressionou foi o papel dos engenheiros e tecnólogos, que estão constantemente aprimorando os processos de produção. Eles trabalham para que os cabos se tornem ainda mais fortes, mais leves e mais resistentes a cargas extremas. O uso de novas ligas, o aprimoramento dos métodos de torção e revestimento, tudo isso torna os cabos de aço modernos verdadeiras obras-primas da engenharia.
Durante a visita, vi como enormes bobinas de fio de aço se moviam suavemente pelas esteiras, como o fio passava pela trefilação a frio e como os mestres controlavam cada centímetro desse processo. Era como observar o nascimento de um ser vivo, que em breve se tornaria parte de uma estrutura grandiosa, capaz de suportar centenas de toneladas e resistir a qualquer teste do tempo e dos elementos. Os fabricantes americanos, como a American Bridge Company, têm uma vasta experiência na fabricação de cabos de aço para as maiores e mais famosas pontes do país. Eles produzem milhares de toneladas de cabos anualmente, usando tecnologias modernas e um rigoroso controle de qualidade. Sabe-se que para pontes suspensas são utilizados cabos com estrutura multicamadas, capazes de suportar cargas de centenas de toneladas. Durante a construção da ponte do Brooklyn, por exemplo, cada um dos cabos principais consistia em 19 pernas separadas, e cada perna de 278 fios. Isso proporcionava uma enorme margem de segurança, permitindo que a ponte suportasse não apenas o peso de sua própria estrutura, mas também o tráfego e o impacto dos elementos. Essa abordagem permanece relevante até hoje. Os cabos de aço modernos para pontes são fabricados levando em conta múltiplas margens de segurança e confiabilidade. A produção de cabos de aço no Seseftra Massaquino é uma combinação de tradição e inovação, onde a maestria de engenheiros e tecnólogos é complementada por linhas automatizadas e equipamentos modernos. Cada etapa, desde a seleção da matéria-prima até a aplicação de revestimentos protetores, é controlada com a máxima atenção, pois a segurança de milhares de pessoas que usam as pontes todos os dias depende disso. As empresas europeias, especialmente em países como Alemanha, França, Itália, bem como na Ucrânia, Romênia e Polônia, desempenham um papel importante no fornecimento de cabos de aço para a construção de pontes de várias escalas, de passarelas urbanas a enormes pontes suspensas e estaiadas. O processo de produção começa com um fio de aço de alta qualidade, que passa por um rigoroso controle de composição química e propriedades mecânicas. Na Europa, a produção é frequentemente regulamentada pelas normas DIN e EN, que garantem que o produto atenda aos mais altos requisitos técnicos. Essas normas definem os parâmetros do material, a construção dos cabos, o tipo de trançado, o grau de rotação e até o tipo de revestimento da superfície dos fios, o que permite adaptar o produto a condições de operação específicas. As pontes modernas são o resultado de milênios de desenvolvimento do pensamento de engenharia, onde tradições, inovações e os materiais mais modernos se combinam. Elas não apenas cumprem a função de conectar margens, mas também se tornam símbolos de cidades, monumentos culturais e obras-primas técnicas que impressionam a imaginação e inspiram novas gerações de engenheiros. As maravilhas da engenharia moderna incluem a roda de Falkirk, na Escócia, um elevador de barcos giratório único, que conecta dois canais e permite levantar barcos a 180 graus. Este objeto não é apenas funcional, mas também impressiona com seu design futurista. Pontes estaiadas, como a Golden Gate em São Francisco, demonstram o uso de cabos de aço que suportam cargas enormes e garantem a durabilidade das estruturas. A cada ano, a humanidade descarta mais de 10 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Dessas, centenas de milhares de toneladas são televisores, repletos de metais, plásticos e até substâncias tóxicas. Mas o que acontece com eles após o descarte? Você sabia que de uma única TV antiga é possível obter ouro, prata e até componentes para novos gadgets?
Hoje, vamos mostrar como funciona a mais moderna reciclagem de televisores e por que ela é mais importante do que parece. Tudo começa com a coleta de aparelhos antigos em estações de recebimento especializadas. Os centros de reciclagem modernos são complexos de alta tecnologia, equipados com linhas especiais para a desmontagem automatizada de eletrônicos. Seu principal objetivo é extrair com a máxima eficiência todos os materiais reutilizáveis e neutralizar com segurança os componentes tóxicos. Em grandes empresas, a reciclagem de televisores é organizada com base em linhas automatizadas, onde a maioria dos processos é realizada por máquinas. Primeiro, os televisores chegam a uma esteira, onde manipuladores robóticos removem as carcaças e separam as peças por material: plástico, metal, vidro e eletrônicos. O plástico é triturado imediatamente e enviado para refusão, enquanto os painéis de vidro vão para uma área de limpeza, onde as impurezas são removidas. A reciclagem começa com o diagnóstico e a triagem. Os televisores são divididos em LCD, plasma e de tubo de raios catódicos. Cada tipo requer uma abordagem diferente. Por exemplo, os televisores de tubo são desmontados manualmente, enquanto os modelos modernos com telas de cristal líquido são processados em linhas automáticas. Primeiro, a carcaça é removida. As partes plásticas são retiradas, trituradas e separadas por tipo de plástico. Em seguida, esses materiais são usados para novas peças de automóveis, móveis de plástico ou carcaças para outros eletrônicos. As molduras e suportes de metal também são enviados para reciclagem. Após a remoção da carcaça, os televisores seguem para a linha de desmontagem dos componentes eletrônicos. Aqui, manipuladores automáticos removem as placas de circuito impresso, retiram os cabos e os capacitores. As telas são processadas separadamente. Uma atenção especial é dada aos televisores de tubo, pois eles contêm substâncias perigosas para o meio ambiente. A parte mais perigosa é o próprio tubo de raios catódicos, que contém vários quilos de chumbo e um revestimento de fósforo. Ele consiste em duas partes: o painel frontal de vidro comum e a parte traseira, que contém chumbo. Ele é cuidadosamente desmontado e submetido a um tratamento especial para remover as substâncias tóxicas. Eles são desmontados completamente à mão, ou com o auxílio de instalações semiautomáticas. Primeiro, o tubo é triturado em câmaras herméticas para evitar a emissão de substâncias tóxicas. O vidro é limpo e separado. O limpo é reutilizado na produção de vidros para carros ou construção, e o vidro com chumbo, após um tratamento especial, é usado na indústria. O revestimento de fósforo e outras substâncias nocivas são coletados e neutralizados. O chumbo é extraído para uso futuro, na produção de baterias e equipamentos industriais. Todos os processos são realizados sob controle rigoroso para evitar a contaminação do ar, do solo ou da água. Ao mesmo tempo, as telas de cristal líquido são retiradas dos televisores modernos, pois contêm lâmpadas com mercúrio. Nos painéis de cristal líquido, há uma luz de fundo baseada em lâmpadas com mercúrio. Por isso, os painéis são desmontados em câmaras herméticas para evitar o vazamento de vapores. As lâmpadas são cuidadosamente removidas e entregues a empresas especializadas, onde o mercúrio é removido e purificado. O mercúrio coletado pode ser reutilizado para fins industriais. Os cristais líquidos são outro componente importante. Eles são extraídos por métodos químicos. Parte dessas substâncias pode ser recuperada e usada na produção de novas telas, mas a maioria é neutralizada devido à complexidade da reutilização. Os painéis de plasma têm sua própria especificidade de descarte. Ao contrário das telas de cristal líquido, eles não contêm mercúrio, mas em suas telas são usados gases inertes, xenônio e neônio, bem como fluoretos. Os painéis são desmontados, os gases são coletados em tanques especiais e as partes de vidro são trituradas e limpas. Devido à alta qualidade do vidro, ele é frequentemente usado para a produção de novos painéis ou vidro técnico. Após a desmontagem, as placas eletrônicas e outras peças de metal são enviadas para a reciclagem, onde metais preciosos, como ouro, prata e paládio, são extraídos. Fios de cobre e outros elementos metálicos também são separados e refundidos. Baterias e capacitores são coletados separadamente, pois contêm substâncias tóxicas. Após a remoção das lâmpadas de mercúrio, a própria tela é triturada. O vidro é limpo e usado para a fabricação de novo vidro ou materiais de construção.
As partes metálicas da moldura, como o alumínio, são enviadas para refusão e retornam à indústria. A parte mais importante é o processamento das placas e dos componentes da luz de fundo. Os microchips e componentes eletrônicos são classificados automaticamente, após o que são enviados para oficinas químicas para a extração de metais valiosos. Primeiro, os microchips são triturados em pequenos fragmentos para facilitar o acesso às partes metálicas. Em seguida, são utilizados diferentes métodos de extração de metais. O método mais comum é a corrosão química, durante a qual as placas são imersas em ácidos. Um dos reagentes-chave é a água régia, uma mistura de ácido clorídrico e nítrico concentrados, que dissolve o ouro e outros metais. Depois disso, a solução metálica passa pelo processo de precipitação. Substâncias químicas especiais são adicionadas para precipitar os metais puros. Por exemplo, para precipitar o ouro, usa-se sulfato de ferro. Em seguida, este precipitado é cuidadosamente lavado, seco e refundido, obtendo-se o metal puro em lingotes. Para o cobre e a prata, são aplicados métodos semelhantes com o uso de ácidos mais fracos ou eletrólise. Na fase final, todos os materiais obtidos, ouro, cobre, alumínio, vidro e plástico, são prensados em blocos compactos ou grânulos, que são então vendidos para reutilização em vários setores da indústria. Após a extração química, o plástico e os restos de microchips, que não contêm metais, são queimados em instalações especiais ou reciclados como matéria-prima secundária para a indústria da construção. Nos centros de reciclagem modernos, existem sistemas fechados de coleta e filtragem de ar, o que exclui a liberação de substâncias nocivas no meio ambiente. A água utilizada no processo de tratamento químico também passa por várias etapas de purificação antes de retornar ao sistema. No final, mais de 90% dos materiais de televisores antigos podem ser reciclados e reutilizados. Anualmente no mundo, são descartados dezenas de milhões de televisores, cujo peso total é de milhões de toneladas. Por exemplo, apenas na Europa, são geradas mais de 10 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, e uma parte significativa disso são televisores e monitores. Mas as pessoas estão se tornando mais conscientes. E a cada ano, centenas de milhares de toneladas de televisores antigos vão para a reciclagem, o que nos ajuda a preservar o ar, a água, os recursos naturais e o meio ambiente.